Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Universidade Federal do Paraná pelo convite para participar deste evento, de modo particular ao professor César Serbeni e ao professor Eden Bockman Moreira, que foram os professores que me convidaram para compor este painel. Um agradecimento e uma felicidade redobrada por participar dessa mesa com o professor Alexandre Faraco, com o professor Luciano Tim, que são meus conhecidos e meus amigos de outras jornadas, de outras oportunidades também. Além disso, felicitar a Universidade Federal do Paraná e também o CNJ, porque isto está envolvido num projeto maior do próprio Conselho Nacional de Justiça, pela escolha do tema, o Poder Judiciário e a Sociedade da Informação, e pelo projeto como um todo do E-Justiça. Acho que, de fato, como falou o reitor ontem na conferência de abertura, eu acho que esta é uma discussão de muita relevância para a sociedade brasileira, para o judiciário brasileiro, de modo que a universidade está de parabéns pela iniciativa. O tema que me foi proposto é conflito social, conflito jurídico e conflito judicial. Alternativas de acesso à justiça. No fundo, o tema proposto envolve a relação entre direito e conflito. Nós poderíamos imaginar, no primeiro momento, um tipo de conflituosidade classicamente tratada pelo direito, o conflito entre Caio e Tício. Quem tem o direito naquela situação? Não? Mas, evidentemente, acontece com a ideia de conflito algo bastante análogo àquilo que o professor Milton da Costa ontem relatou como sendo, digamos, característico, por exemplo, da geometria contemporânea, que não contempla apenas uma dimensão euclidiana. Eu tenho várias geometrias e, eventualmente, pode surgir um conflito entre as geometrias. Ou então, o que ele disse também a respeito da própria história da lógica. Eu tenho, além da lógica clássica, várias lógicas, e entre estas várias lógicas eu posso ter uma relação de complementaridade, uma relação de substituição de uma pela outra, ou muitas vezes uma relação conflitiva entre diversas correntes de explicação, diversos enfoques lógicos. Com a ideia de conflito e a sua relação com o direito, a forma pela qual o direito trata dos conflitos, algo semelhante pode acontecer, não apenas porque, além do conflito entre Caio e Tício, um conflito no direito, possa ser, enfim, comparado a um tipo de conflituosidade coletiva, ao invés de um contra o outro, um grupo, uma coletividade ou uma classe de atores, contraposta a um indivíduo ou a outra classe de atores. Mesmo aqui, eu teria um perfil diferente de direitos, mas um conflito no direito. Mas não me parece que este seja, digamos, um núcleo, o cerne do debate contemporâneo a respeito de conflito e direito. Nós temos hoje um conflito muito acentuado a respeito de qual o direito a ser aplicado. Não se trata de um conflito no direito, mas de um conflito sobre o direito. Que direito aplicar? O direito local, o direito nacional, o direito internacional, o direito formal, o direito informal, um ramo do direito, outro ramo do direito, um princípio, outro princípio, de maneira a que um direito que, em outras épocas, era visto como um pacificador social, o conflito no direito visava a pacificação
social, né? Saber, afinal de contas, quem tem o direito. Quando eu passo a ter um conflito sobre o direito, né? Ao invés de se apresentar como pacificador das relações sociais, o que eu tenho é o direito como um dos principais motores da conflituosidade. Um conflito pelo direito, sobre o direito, e não um conflito no direito. Como se chega a esta situação? E esta situação tem ainda um desdobramento que vai além do direito. Isto vai demandar algumas explicações, mas nós poderíamos, partindo do pressuposto de que a sociedade moderna é uma sociedade diferenciada em sistemas de comunicações que desempenham diferentes funções. A função da comunicação jurídica não é a mesma função da comunicação econômica, por exemplo, ainda que, evidentemente, exista uma enorme relação entre sistema jurídico e sistema econômico. Tá? A função do sistema econômico não é exatamente a mesma função do sistema político, ainda que exista uma óbvia intimidade entre política e economia. É possível, então, que o conflito não seja apenas um conflito no direito, não seja apenas um conflito sobre o direito a ser aplicado, mas possa, eventualmente, também ser um conflito entre sistemas de comunicação. Um conflito entre o sistema jurídico, por exemplo, e o sistema econômico. Um conflito do qual o sistema jurídico toma parte. Sistema jurídico contraposto ao sistema econômico, ou sistema jurídico contraposto ao sistema político. Basta que a gente pense em discussões do tipo judicialização da política, politização do direito, mercantilização do direito ou judicialização da economia. Estas expressões retratam um tipo de conflituosidade que não é a conflituosidade Caio Ticho, não é a conflituosidade coletividade contra grupo ou contra classe, e nem é a conflituosidade a respeito das regras a serem aplicadas. Eu estou tratando de lógicas distintas. Talvez eu tenha conflitos que sejam melhor acomodados no mercado, na universidade, no parlamento, do que no sistema jurídico. E, ao reverso, conflitos que sejam melhor alocados no sistema jurídico do que no mercado ou no parlamento. Eu tenho, digamos, perspectivas institucionais em conflito, e este conflito impõe ao direito pelo menos duas perspectivas distintas. De um lado, quando o sistema jurídico é parte desta conflituosidade intersistêmica. Em segundo lugar, quando o sistema jurídico é eventualmente chamado a arbitrar, a resolver, a adjudicar um conflito entre o sistema econômico e o sistema político, um conflito entre o sistema educativo e o sistema sanitário, por exemplo. Todas essas alterações no padrão de conflituosidade modificam brutalmente o que se pode entender como lógica jurídica, como geometria institucional do sistema jurídico, para fazermos uma aproximação com as categorias apresentadas pelo professor Milton ontem à noite. Mas isso tudo envolve diferentes concepções também a respeito do que seja a interpretação do direito, do que seja a normatividade jurídica, do que seja a imparcialidade do sistema jurídico e, obviamente, isto facilita a percepção de que o direito não apenas concorre com outras áreas de encaminhamento da conflituosidade social, mas também a percepção de que eu tenho a necessidade de forjar alternativas à resolução dos conflitos, alternativas ao próprio sistema jurídico. Alternativas de acesso à justiça, que não à adjudicação
convencional, a adjudicação tradicional. Eu diria que, em termos muito abstratos, muito genéricos, é desse tema que me pediram para falar, pelo menos foi dessa maneira que eu entendi o tema proposto. Né? Uma abordagem digamos, mais abrangente, mais abstrata a respeito da relação entre direito e conflito. O conflito Caio-Tiso, ou o conflito a respeito de direitos coletivos ou direitos difusos, este é um tipo de conflituosidade com a qual, mal ou bem, nós estamos mais habituados a trabalhar. Mas dificilmente nós pensamos em conflituosidade interinstitucional ou intersistêmica, e dificilmente nós pensamos também no direito como um árbitro da conflituosidade entre outros âmbitos da sociedade. Caso, eventualmente, eu tenha alguma razão em fazer esta leitura da sociedade como sendo uma sociedade diferenciada em sistemas de comunicações que desempenham diferentes funções, eu posso pensar pelo menos em duas modalidades distintas de conflituosidade. De um lado, se eu tenho sistema político, sistema econômico, sistema jurídico que funcionam com binariedades comunicativas, com funções, com programas de comunicação distintos, é possível que, ao funcionar desta maneira, não se trata de um problema de disfunção, de mau funcionamento, não. Ao funcionar assim, diferenciada funcionalmente, quando os sistemas de função funcionam, quando a economia faz o que se espera da economia, quando o direito faz o que se espera do direito, especialmente quando os sistemas funcionam, os sistemas geram conflitos. Os conflitos são constitutivos da sociedade contemporânea, não a exceção da sociedade. Houve época em que se pensava o conflito como exceção e o direito como pacificador dos conflitos. Hoje em dia fica cada vez mais claro que os conflitos não apenas são constitutivos, mas como os conflitos podem desempenhar também um papel altamente positivo para a sociedade contemporânea. Então, ao funcionar, estes diversos sistemas entram com muita frequência em conflito. Ao entrarem em conflitos, o funcionamento da sociedade aloca, distribui os riscos inerentes ao funcionamento da economia, os riscos inerentes ao funcionamento da política e do direito, de maneira assimétrica. Há constantemente uma distribuição assimétrica do risco do funcionamento dos sistemas parciais. Basta que a gente veja o que ocorreu em 2008, agora em 2011 e 2012, no sistema econômico internacional, como os riscos estão alocados de maneira diferenciada, entre países, entre mercados, entre regiões, e no interior dos países, entre segmentos da sociedade, para que a gente perceba como o funcionamento dos sistemas gera riscos assimétricos. Ora, o direito é invocado geralmente exatamente para ou compensar, ou reequilibrar, ou restabelecer situações decorrentes dessa distribuição assimétrica de riscos. Daí o seu papel no tratamento dos conflitos e na geração dos conflitos. Muito bem, continuando aí com o exemplo da crise internacional dos últimos 3, 4 anos. Professor Milton da Costa ontem mencionou
a revista Time do início do século XXI, que fazia uma alusão aos cientistas mais importantes para o século XXI, isto na abertura do século. A revista Time tem por hábito publicar um dos seus últimos números do ano a foto de capa com a personalidade do ano, uma figura de maior destaque, maior relevância ao longo do ano. Ao final de 2011, a capa da revista Time tinha um manifestante, alguém que participa de um protesto, um líder de um movimento social. Ora, eu posso imaginar que os movimentos sociais, como um todo, se pautam pela seguinte característica: ao funcionar, economia, política, direito, gerem riscos que são distribuídos de maneira assimétrica, e é contra esta distribuição assimétrica de riscos que se protesta. Movimentos sociais são movimentos geralmente antissistêmicos, de protesto contra o funcionamento dos sistemas. Muito da conflituosidade contemporânea é uma conflituosidade que possui estas características. E mais, em alguns momentos, o alvo do protesto pode ser o próprio sistema jurídico. Eu protesto contra o sistema jurídico, assim como o protesto contra o parlamento, o funcionamento dos mercados. Curiosamente, o protesto contra o sistema jurídico pode ser um protesto feito por meio, através do sistema jurídico. Eu levo um caso aos tribunais com o objetivo de revelar, de demonstrar a incapacidade, a ineficiência do funcionamento dos tribunais. O conflito é utilizado, o protesto é utilizado pelos movimentos sociais para desmoralizar o próprio sistema jurídico por meio do sistema jurídico. Mas, evidentemente, eu posso ter também um protesto que pura e simplesmente rechace os sistemas de função. Fuja do sistema jurídico, fuja do sistema econômico, fuja do sistema político. E mais ainda, eu posso ter principalmente um tipo de movimento social de confrontação direta, e não apenas de fuga, de confrontação direta dos sistemas de função. Talvez este seja o núcleo duro, o núcleo de mais difícil percepção e resolução do conflito social moderno. Eu poderia, digamos, classificar, tomando como pressuposto que o conflito social moderno não é um conflito, digamos, instrumentalizado, por exemplo, por partidos políticos. Não é um conflito instrumentalizado, principalmente, por exemplo, por sindicatos. O debate dos últimos 4, 5 anos, o debate pós-crise de 2008, não é um debate capitaneado, liderado por partidos e por sindicatos. Eu tenho outros atores por trás desta conflituosidade. Organismos internacionais, por exemplo, movimentos sociais, por exemplo. Ora, eu posso imaginar que este tipo de conflituosidade, pelo menos se eu examiná-lo da perspectiva dos movimentos sociais, digamos, um motor da conflituosidade contemporânea, do conflito contemporâneo, da perspectiva dos movimentos sociais, eu posso pensar a conflituosidade contemporânea igualmente de duas perspectivas. Existem movimentos sociais que se apercebem de que a sociedade é diferenciada funcionalmente,
Economia faz coisas que o direito não é capaz de fazer, política faz coisas que a educação não é capaz de fazer. E se utilizam dos sistemas para manter estas diferenças entre direito, economia, política, educação, para manter estas diferenças e extrair de uma sociedade diferenciada funcionalmente o máximo que ela possa oferecer em termos de variabilidade, em termos de inovação, em termos daquilo que nos interessa mais diretamente, de formas alternativas de acesso à justiça. A este tipo de movimento social, eu vou dar o nome de movimentos de desintegração. Movimentos que respeitam as diferenças entre direito, política e economia. Movimentos que mantêm a diferenciação funcional e exploram esta diferenciação funcional, por exemplo, no que nos diz respeito, para extrair o máximo do direito. Obter a afirmação de direitos por meio do recurso ao próprio direito. Mas, do outro lado, existem movimentos sociais, ou seja, movimentos portadores da conflituosidade social moderna, que igualmente se apercebem desta diferenciação dos sistemas, e que aqui eu tenho um motor dos conflitos modernos, e propõe uma outra leitura do mundo, uma máxima, um movimento como Occupy Wall Street, ou de um movimento como o Fórum Social de Porto Alegre, máximas, bandeiras do tipo outro mundo é possível. O que significa isto? Outro mundo é possível. Se a minha hipótese tiver, o pressuposto de argumentação tiver minimamente correto, eu estou dizendo, a sociedade contemporânea é uma sociedade diferenciada funcionalmente. O direito ocupa um lugar muito específico numa sociedade diferenciada funcionalmente. Se o outro mundo é possível, isso significa que esta desintegração, esta diferenciação, esta separação entre os sistemas pode eventualmente ser combatida. Eu poderia, então, imaginar que o outro mundo possível seja um mundo sem diferenciação funcional. De sorte a que o direito perderia as suas características exclusivas, infungíveis, o seu tipo de normatividade que se diferencia de outras formas de normatividade e poderia, eventualmente, ser substituída pura e simplesmente pela lógica de funcionamento da economia, dos mercados. Pelo contrário, como muitas vezes parece que os movimentos sociais apostam, eu poderia substituir a lógica dos mercados ou a lógica do funcionamento do direito pela lógica da política. Bastaria a vontade política e esta vontade hegemônica controlaria ou tornaria a economia e direito, por exemplo, subsistemas, subprodutos do funcionamento da política. Ou seja, movimentos sociais que enfrentam a conflituosidade social moderna, defendendo, digamos, a integração entre os sistemas, que o direito, política e economia se transformem na mesma coisa. Esta diferença entre movimentos sociais de desintegração, ou seja, de respeito à diferenciação funcional, e movimentos sociais de integração, isto é, movimentos antissistêmicos, movimentos de alteração do modo prevalecente de organização da sociedade contemporânea, esta me parece uma chave de leitura importante, pouco explorada, pouco conhecida, para que eu reinterprete a relação entre direito e o conflito social moderno. Bom, diante deste quadro, nós poderíamos, especialmente pensando
na utilização do direito e do acesso à justiça como uma forma de afirmação da autonomia do direito. E por conta desta autonomia do direito, esta é a maneira para que eu possa pensar, a única possibilidade que eu tenho de estabelecer, se o direito for uma coisa diversa da economia, se o direito for algo distinto da política, eu tenho as condições para pensar, quer no conflito intersistêmico, quer na relação entre direito e economia, entre direito e política, por exemplo. Como, diante deste quadro de conflituosidade, pensar no papel do sistema jurídico em relação ao conflito social moderno, em relação às formas alternativas de solução de conflitos, como devemos respeitar a especificidade do sistema jurídico e, ao mesmo tempo, adequar as características da sociedade contemporânea. Eu vou apresentar aqui, já estou aqui com o meu tempo quase esgotado, mas nos minutos que me restam, eu quero apresentar um elenco de 6 ou 7 sugestões para, digamos, encaminhamento da discussão, temas que me parecem importantes para a gente fechar essa tentativa de sistematização das ideias a respeito do conflito social moderno, do conflito jurídico e do conflito judicial. Claro que eu estou levando em conta, eu estou imaginando, especialmente no contexto mundial, um país com as características do Brasil, uma sociedade como a sociedade brasileira, e possivelmente os meus comentários não tenham a mesma validade, quer para países que estão num patamar de desenvolvimento econômico muito diverso do nosso, ou que estão distantes até geograficamente do nosso país. Não é o caso, o que eu vou dizer aqui, não sei se aplica, tem alguma validade para o Japão, para a Alemanha, para os Estados Unidos. Mais do que isso, não sei sequer se tem alguma validade para um país vizinho como a Argentina. Estou pensando no Brasil. Então, não é, o grau de abstração aqui não é tão grande. Mas entre nós, os problemas do acesso à justiça, os problemas de funcionamento dos tribunais e do sistema jurídico, esbarram, em primeiro lugar, com o fato de que eu tenho setores da sociedade brasileira que parecem ser setores imunes ao direito. Setores que contam com uma camada de proteção impenetrável pela ordem jurídica. Eu posso citar um exemplo. Evidentemente não é o único. Mas nós podemos pensar, por exemplo, no sistema financeiro brasileiro. Podemos pensar no Banco Central, que sem dúvida alguma desempenha um papel muito importante para a economia, para o funcionamento dos mercados, ocupa, sem dúvida alguma, uma posição especial e central no interior do sistema econômico. Mas os bancos, por exemplo, com todo o suporte do Banco Central, até recentemente, entendiam, por exemplo, que o direito do consumidor não era um direito aplicável aos bancos. Continuam entendendo, por exemplo, que o direito antitruste não é um direito aplicável aos bancos. Nós estamos às vésperas, dia 30 deste mês entrará em vigor a nova lei antitruste brasileira. Algumas semanas antes da entrada em vigor da nova lei, o Banco Central publica uma circularzinha lá de 5ª categoria, dizendo, competência para apreciar atos de concentração no sistema financeiro não é essa fixada em lei, quer pela lei antitruste atual, quer pela lei antitruste futura, esta competência é uma competência definida aqui pela nossa circularzinha. A impressão que se tem é de que, em primeiro lugar, numa suposta
pirâmide das normas jurídicas, o vértice é ocupado pelas circulares do Banco Central. Bem abaixo vem a Constituição. Depois, então, a legislação complementar ou ordinária. Ou seja, este é um exemplo, não é o único de forma alguma. Como eu tenho, digamos, setores da economia, da sociedade, do funcionamento do país imunes, impenetráveis pelo direito, de difícil penetração pela ordem jurídica. Primeiro desafio do acesso à justiça, ainda que eventualmente com formas alternativas de acesso à justiça, é fazer com que o direito valha para todos os setores. Ou seja, o primeiro desafio é esse, de impor o direito a setores imunes ao direito. Bom, nós temos a tendência de imaginar que cabe ao direito estabelecer a ordem. Mas se nós vivemos num contexto, digamos, de corrupção endêmica, de setores imunes à penetração do direito, de leis que pegam e leis que não pegam, de ineficácia das instituições, muito mais do que estabelecer a ordem, talvez o direito pudesse se preocupar em desestabilizar a desordem prevalecente. É isto que tanto o primeiro ponto quanto o segundo ponto, a inspiração, para quem conhece as coisas do Roberto Mangabeira Unger, claramente a inspiração está nas coisas do professor Roberto Mangabeira Unger, nos textos do professor Unger. A ideia de direitos de desestabilização. Direitos que me permitam fazer com que o direito penetre em zonas impenetráveis, ou um direito que tenha a capacidade de desestabilizar a desordem. O desafio, a ótica é completamente distinta da usual. O direito vai estabelecer a ordem em uma coisa. O direito vai desestabilizar esta desordem prevalecente é outra coisa, outra perspectiva. Isso tudo tem, evidentemente, muito a ver com o tipo de conflituosidade social moderna. Então, em segundo lugar, direitos de desestabilização. Terceiro lugar, isto tudo nos leva a redimensionar, repensar, reformular critérios de imparcialidade. O que significa imparcialidade se eu tenho um conflito a respeito das regras a serem aplicáveis ou aplicadas e um conflito que contraponha sistemas? Quem é imparcial para arbitrar um conflito entre o sistema jurídico e o sistema econômico? O próprio sistema jurídico. Quem é imparcial para arbitrar um conflito entre a lei de defesa da concorrência e a lei do sistema financeiro? O Banco Central, o CAD. Quem é imparcial para arbitrar um conflito entre a CVM e o Código de Defesa do Consumidor? A CVM, o PROCON, e por aí vai. Eu tenho que repensar os critérios a respeito do que seja a imparcialidade, a capacidade para decidir conflitos desta natureza. Quando eu tenho, digamos, um conflito que é arbitrado, adjudicado em diferentes instâncias, o judiciário, o mesmo conflito, são incontáveis os casos em que estas situações aparecem, o mesmo conflito é apresentado à Justiça Estadual, à Justiça Federal e uma Corte de Arbitragem Internacional. O mesmo conflito é apresentado à Agência Reguladora, ao CAD, à Secretaria de Direito Econômico, ao Banco Central, à Anatel, à CVM e por aí vai. Quem é imparcial para decidir estes conflitos? Qual é a racionalidade, qual é a estratégia jurídica que pode estar por trás da proliferação das arenas de tratamento da conflituosidade social, econômica, jurídica contemporânea? Evidentemente, os critérios de imparcialidade não podem ser os tradicionais. Bom, além disso, nós precisamos pensar também em
poder judiciário que desloque a sua função de um âmbito meramente adjudicatório, eu vou ao tribunal em busca de uma sentença, a cultura da decisão judicial, é preciso, enfim, um pouco de desconfiança, de cautela também, em relação à expectativa de que o tribunal possa ser a tábua de salvação dos problemas sociais contemporâneos, a ideia de um ativismo judicial, da resposta substancial aos problemas da conflituosidade social por um tribunal. E que recentemente reconheça que ao lado, não no lugar, ao lado destas funções com as quais nós estamos mais acostumados, o julgamento ou a mobilização do direito, no lugar disto, os tribunais e as formas de acesso à justiça cada vez mais atribuem ao poder judiciário uma função regulatória ou uma função administrativa. Eu tenho muito mais uma questão de regulação da conflituosidade, de administração da conflituosidade, do que propriamente ou exclusivamente de adjudicação formal ou adjudicação substantiva dos conflitos. O que significa este judiciário regulador de conflitos, especialmente daqueles conflitos abandonados, quer pelo poder legislativo, quer pela administração pública? Uma quinta característica, já para ir concluindo a exposição. Eu tenho que pensar também em fórmulas de autocontrole da prestação jurisdicional. Afinal de contas, será que o sistema jurídico, e no interior do sistema jurídico, particularmente os tribunais, podem tudo? Claro, eu invocando um princípio qualquer, quanto mais belo for o princípio, posso fazer muitas coisas. Mas será que estas são coisas que estão ao alcance do sistema jurídico? São passíveis de autocontrole pelo próprio sistema jurídico? Ou eu estaria aqui, a partir do sistema jurídico, provocando aquela, digamos, integração entre os sistemas que torna o direito indiferenciado em relação à economia e em relação à política? Isto me parece um outro problema sério. O autocontrole das prestações do judiciário pelo próprio sistema jurídico. E por fim, e eu não faço isso apenas para agradar ao professor Luciano Tim, que é o expositor que me segue aqui nesta conferência, o sistema jurídico, apesar da sua autonomia, apesar da sua diferença em relação à política, em relação à economia, evidentemente não pode ignorar critérios de eficiência econômica na prestação judicial. Portanto, enfrentar a conflituosidade social não significa, de forma alguma, oferecer respostas paternalistas ou respostas valorativas muito belas que invoquem nobres princípios como a dignidade da pessoa humana, princípio contra o qual tenho certeza que nenhum de vocês tem nada contra, muito menos eu. Mas eu não posso, em nome de belos argumentos, belos refrões, belos chavões, ignorar na prestação judicial a eficiência econômica, que pode eventualmente não funcionar como algo que determine o resultado da decisão judicial, mas sem dúvida alguma desempenha um papel importante para o enfrentamento da conflituosidade social contemporânea, um problema econômico de escassez de recursos que está por trás disso, e que funcione como um orientador ou como um dos critérios interpretativos a ser levado em consideração na prestação jurisdicional.
Enfim, foi o que me ocorreu, assim, muito no curto período de 30 minutos, falar aqui para os senhores sobre conflito social contemporâneo e sobre acesso à justiça, direito, apenas como uma recomendação e como uma autopropaganda, mais uma autopropaganda do que uma recomendação, é verdade. Muitas das coisas que eu acabei de dizer estão no último livro que eu acabei de publicar, agora no início do ano, um livro chamado Interpretação do Direito e Movimentos Sociais. Tem um capítulo inteiro deste livro dedicado à relação entre direito e conflito social. O que eu fiz aqui foi, digamos, um resumo muito mal feito e apressado daquilo que aparece num capítulo inteiro do livro. Obrigado, pessoal.